Você acha que o maior problema hoje, fora as leis, é falta de presídio no Brasil, Giroto? Um dos, claro. Superlotações, presídios que não recuperam ninguém. Muito pelo contrário, o cara entra por furto, sai como especialista, batizado, nível superior, né? Mestrado no crime. Então, hoje, infelizmente, você estava discutindo, a gente estava falando a questão do PCC, né? Hoje, eu acredito que uma das maiores organizações criminosas do mundo, principalmente pela estrutura de organização e financeira, né? Coloca a máfia italiana no bolso. Nós já estão com a máfia italiana. Na Itália já foi identificado, já estão trabalhando em colúrio, já. Mas o PCC está em mais países, entendeu? Para você ter uma ideia da estrutura da cabeça deles. Eu acho que a última vez que eu vi até um comentário disse que hoje o PCC ele lucra mais do que qualquer empresa hoje instalada no Brasil. Até se tivesse ações na Bolsa de Valores, seria uma das mais rentáveis, com margem de lucro alto. E aí eu quero trazer para a conversa aqui, falando agora, voltando à questão política, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que até onde muitos especialistas militares falaram que ele fez uma ação muito legal no Rio de Janeiro, todo mundo que morreu lá era bandido, a polícia fez um trabalho de inteligência bem legal, conseguiu atuar, mandados de prisão, né, fazer o que tinha que fazer ali, e aí conseguiram colocar o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, inelegível por 8 anos. Ou seja, ao invés de você parabenizar um governador por um trabalho interessante, você pune esse governador. E aí eu queria entender qual a opinião de vocês sobre isso. Ou se tem coisas que eu não sei, vocês são especialistas, né? É como se diz o seguinte, cara. O Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos e conseguiu que batesse o martelo, virasse essa chave aí, reconhecendo o PCC e o CV como teores, que na minha concepção mundialmente já era reconhecido, e pra gente que é aqui que combate no dia a dia, eu já reconhecia há muito tempo. Tu não reconhecia, não. Essas porra é terrorista. Você acha que isso não pode, é uma jogada eleitoreira ou não? Cara, se foi ou não, parabéns, foi bom pra cacete. Cláudio Castro... Se fosse o Lula, ia dar parabéns também, né? Pô, lógico, é o que eu tô falando, verdade. O Cláudio Castro, a operação, maravilhosa. Foi eleitoreira ou não? Não interessa. Foi bom. Resolveu o problema. Pô, ou minimizou, né? Cara, o que aconteceu ali? O CV tá em 8 países, pô. Então não adianta você achar que aquilo ali, pontualmente, você só disse o seguinte pra você ver, olha, não adianta peitar de fuzil que a gente vai entrar, e se tiver que entrar, nós vamos entrar, porra. Porque lá tá uma condição diferente de aqui de São Paulo. Porque é aquilo que eu tô falando, a estrutura do crime é diferente. Aqui em São Paulo, tu quer entrar, os caras afastam, deixa entrar, porra. Ontem foi preso aqui em São Paulo pela Polícia Civil, um integrante, é um dos até líderes, né? O tal do Apolo. Aqui em São Paulo, o governo tá apoiando mais, então, do que no Rio de Janeiro, é isso? Não, eu não entendi. O que eu quis dizer é o seguinte, prenderam, não dispararam um tiro. São características de crime diferente, de organização diferente. O Rio de Janeiro, já começa que o Rio de Janeiro, desculpa, eu conheço o Rio de Janeiro. Fica à vontade, meu irmão. Da mesma forma, eu vou falar de São Paulo com conhecimento baixo também, cara. Já começou errado porque foi a primeira república, né? A primeira... não tem jeito. Então ali a corrupção já começou ali, e ali foi se estendendo, foi se aumentando, e o crime se enraizou no Rio de uma maneira tão grande que hoje se torna praticamente impossível você realizar qualquer ação realmente efetiva sem atingir a população. Não tem como. Não tem como, né? Eles dominam, acho que praticamente 90% do território. Ou é dominado pelo crime, pelo Comando Vermelho e outras facções, ou pelas milícias. Então, mas é essa discussão que é importante. Isso é bom a gente fazer esse bate-bola. Se lá, não é 90%, tá? Mas se lá é hoje 80%, aqui é 100%. A diferença é a abrangência que causa. A diferença é a forma de atuação. Lá o cara segura o fuzil, porra. Aqui o cara não segura o fuzil. Ele deixou entrar, porra.
Na favela, você disse. O cara foi lá, prendeu o Apolo, dono do... O cara... E a bagaça toda, é o sintonia da Baixada, dos caras mais importantes em ativa hoje. A polícia entrou, fez a operação O Góis foi até lá, chutou a porta, porra. Especiais. Mas por que isso? Chutou a porta, pegou o cara dormindo, porra. Não, mas digo assim, mas o porquê que na favela do Rio você tem o bandido consegue repelir o bandido e em São Paulo é mais tranquilo? O bandido tranquilo. repele a polícia, aqui não. Eu acho que eles estão... O PCC, parceiro, ele tá em 2037 e a gente... Primeiro, território. As nossas características de território... São Paulo é uma cidade praticamente... Plana. Rio de Janeiro... É morro. É morro. É muito difícil. O cara te vê lá de cima, Você tá aí o exemplo do Monte Castelo. Quantos dias e quantos soldados não morreram para tomar o Monte Castelo? Na época medieval, os castelos ficavam sempre em cima do morro, porque lá Rio de Janeiro você tinha o controle, é a mesma coisa. Quantas e quantas barricadas os caras montam? Quantas estruturas eles constroem para dificultar a entrada da polícia? Aqui em São Paulo... Mas com a tecnologia de hoje, que a gente tem tanto drone, tanta coisa que a gente poderia talvez minimizar isso... Você não acha que é um pouco de falta de vontade do governo liberar isso? Cara, se a coisa não vir de cima... Tô falando como zero especialista. Não. É uma discussão que é até gostosa da gente fazer aqui. Porque também a gente se pergunta, pô. Lá também a gente fala, caraca, se fosse uma facção só aqui, será que estaria esse puteiro de monte de fuzil? Porque os caras têm uma guerra constante de fuzil, aquela coisa toda. Mas... Aqui o cara controla, porra. Aqui uma folha não cai no chão, aqui na Paulista. Aqui, se der problema dos caras, os caras vão mandar apanhar, porra. Não, mas aí eu até interrompi o Giroto. Você tava falando, citou inteligentemente a questão até do Monte Castelo, que é uma história antiga, que demoraram anos para invadir pela dificuldade. E aí, Giroto, o que você acha? É questão de território, começa por aí. E até a própria doutrina de trabalho que a Polícia Militar exerce no estado de São Paulo. No Rio, ele é o quê? Metade do estado. É uma cidade praticamente cercada por morro. 80% das comunidades no Rio são em morro. São Paulo não tem essas características. Eu acho que hoje São Paulo, que dificulta a Baixada Santista, e hoje o crime organizado ostensivo, aquele que ostenta o fuzil, ele está concentrado na Baixada, porque as características do terreno permitem isso. É difícil. Então você consegue, com 1, 2, 3 caras, você conter uma patrulha, conter uma equipe para subir, porque ele gera essa dificuldade. O terreno prejudica a operação. Sim. E o crime aqui em São Paulo, o PCC, ele trabalha mais com a inteligência. No Rio, o CV trabalha mais com a violência. Então, eles tomam território independente do qual vai ser a consequência dessa tomada, tá? E não se preocupam com o resultado, se morreu civil ou não, se morreu polícia ou não. Aqui em São Paulo, o PCC, ele pisa mais, porque ele não quer confronto, ele quer lucro, ele quer dinheiro. Então, o PCC corrompe, o PCC compra, é muito mais fácil do que combater. Você gera menos custos, né? Poupa mais vidas e não fica tanto na mídia. Hoje, para você andar no Rio de Janeiro, se cair de paraquedas lá, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não conheço o Rio. Já em São Paulo a gente não tem essa característica de, todo lugar que você tá, errou um caminho, você tá perdido. Não. Você vai encontrar situações como você encontra no Rio? Vai. Baixada Santista, ou alguns outros pontos, cidades um pouco maiores, Campinas, Sorocaba, até próprio centro São Paulo, mas não se compara com a questão da mentalidade criminal. Aqui é totalmente financeiro, os caras são muito inteligentes. Eles não querem te corromper porque a empresa tem que continuar girando. Então esse cara que foi preso, talvez o PCC até falou, é aquela piranha pros bois. Polícia, na deixa boa, ele ir. Não quero combater com você, eu não quero derramar sangue, vamos conversar? E assim começa assim aqui, termina aqui. Talvez algum líder, vamos falar, militar ou do governo, mas eu preciso de alguém. Então esse alguém foi esse cara que já estava combinado que iam pegar. Pode acontecer, né? A maior desgraça nossa, irmão, eu falo com toda a propriedade, é a corrupção. Sempre vai ser.